assim, sabe que eu sou metido assim e tal, mas em cima dos três. Em cima da coisa da Sony aqui, esse aqui é o dado maior que a gente tem do levantamento internacional, que é diferente do dela assim e tal. Então veja, ela comentou isso aqui, como é que eu faço para aparecer a minha canetinha aqui? Mas o... Eu queria aparecer a minha... que é a coisinha, esse é o computador veio, achei. Tá, então... isso aí é o que você botou no texto ali, então, assim, plagiarismo é uma... Plágio é uma coisa menor se você pegar todo mundo aqui, o autoplágio aparece também, mas assim, honest error e outros, não sei o que e tal, fabricação, na verdade, tendem a ser maiores em outras bases. Mas esse aqui é o dado que eu queria mostrar, na verdade, aqui então. Na verdade, quanto maior o centro de impacto, maior a situação de ser retratado. Eu não sei se isso é porque os artigos na Nature são piores do que os outros, enfim, ou se eles são só mais visíveis, mas é uma distribuição bem enfim, na verdade, meio exponencial aqui, até assim, quanto maior o índice de impacto, maior o refraction index. Então, se a gente quiser comentar assim, por que isso acontece, isso é divertido. Em cima do Kleber aqui e tal, esse é um dos meus papers favoritos de todos os tempos. Assim como tem o Google Trends, você tem o Google Ngram, que na verdade busca não o search do Google, mas assim, o Google digitalizou uma porcentagem ridiculamente grande de livros ao longo da história. Então, assim, todos os livros que estão no Google Books, você pode pegar a ocorrência de uma palavra em qualquer momento da história entre 1840 e 2008, se não me engano, 2009. Isso é um paper da Science de anos atrás. Então a gente pode pegar aqui, pô, sei lá, Jimmy Carter aqui, nos anos 70, ele é ex-presidente, não disso nada. Aí você pega o Che Guevara aqui e tal, começa a aumentar, depois diminui um pouquinho, depois ele aumenta um pouquinho. Neil Armstrong, e assim por diante. Assim, isso aqui é uma medida normalizada de quanto uma pessoa aparece em tudo que o Google digitalizou de livros. Assim. Então, assim, sobra assim, ferramentas muito legais para ver coisas desse tipo existem. Isso aqui é frequência média, assim, figuras políticas aqui e tal, depois que aparecem são muito citadas, autores, atores, biólogos estão aqui disputando com os artistas plásticos aqui, os matemáticos são os piores. Em termos de popularidade. Assim, você conhece o Wolfram Alpha? Sim. No site, eles têm muitos dados sobre coisas aleatórias e eles têm frequência de nomes nos Estados Unidos. E é legal que, por exemplo, Adolf deixa de existir depois da década de 30. Assim, eles têm esse paper, tem uma análise de autores judeus durante a Segunda Guerra em alemão, assim, e tal. E eles, somem também, assim, creepy na real, mas é verdade, assim, tá. Eu fiquei, quando descobri isso aqui, eu fiquei 3 horas brincando com isso aqui, assim. Mas basicamente, a coisa mais sintomática que eu consegui fazer foi isso aqui, assim, e tal. Isso é Jesus contra sexo. E obviamente Jesus ganhava de longe, de goleada, assim, e tal. Aí vai empatando, aí o sexo conseguiu virar aqui e tal. E por incrível que pareça, assim, isso pra mim é um choque científico que eu não consigo explicar, assim. Jesus vira o jogo nos anos 80. Isso é das coisas que me deixa perplexo em relação ao mundo, assim, e tal. Eu acho que tem muitas coisas incríveis, assim, que existem. E a distância está aumentando, né? Bom, o terceiro, na verdade, era o que o terceiro era o que o Thiago já tinha mostrado aqui, então eu vou ficar quieto aqui e tal. E abrir para perguntas do público. Posso deixar aqui de fundo. Eu acho uma coisa impressionante assim, eu posso tirar também, tá? Não vou de bobagem. Oi? Década de 70 foi uma disciplina. Pois é, mas como é que Jesus eu acho estranho assim, então. Bom, gente, o pessoal foi pra igreja. Aberto o público aí e tal, tem certeza que ainda eu acho. Não, então pega esse aqui. O pessoal que era adolescente dos anos 70 foi pra igreja depois, né? Tiago, a gente tem uma hipótese aqui, que a questão de papel vai fazer mais sexo. Pode botar de novo Não sei. o endereço do Malcolm, que é não cheguei Ah, do Malcolm. Tá dando pra ver aqui. Tá, bom, gente. Manifesto, igual lá atrás. Primeiro, esse aí. Não sei. Quem mais tinha, enfim, tá. Certo. Era só uma ideia, tá, beleza. Eu fiquei com duas curiosidades naquele gráfico que você apresentou do... O plágio é o principal problema com relação ao Cielo. Mas eu não captei... Nos outros bancos, qual é o principal problema? Não, então, não é que o plágio quer dizer, o plágio, na verdade, ele é a alegação mais frequente, mais frequente nas retratações que aparecem na base do Cielo. Sim. E é muito diferente do que Aparece acontece nas outras. Olhar no PubMed, por exemplo, é menor.
Se você olhar os estudos que olham Web of Science plus PubMed, também é menor. E lá qual é a incidência? O que tem maior incidência nesses outros Nos bancos? outros? Você sabe? Depende do estudo. Cada estudo vai achar percentuais diferentes, né? Mas, por exemplo, o que você tem normalmente para estudos mais recentes é que se você compara, por exemplo, má conduta e erro honesto, má conduta é o índice maior. Se você pegar estudos de 2011 para trás, porque a forma de obter esse dado ela era muito limitada, o que aparece normalmente nos estudos anteriores a 2011 ou até 2011 é que a principal motivação das retratações era erro honesto. Que, na verdade, a forma que você tinha de enxergar o problema era mapear todas as notas de retratação que estavam disponíveis, sendo que nessas notas os autores não falavam exatamente o que tinha acontecido. Então, quando eles começaram a comparar essas notas porque na verdade eles estavam cruzando, né, o que aparecia nas notas de retratação, a descrição, com o que aparecia em órgãos, por exemplo, que tinham financiado aquela pesquisa ou que tinham feito investigação sobre aquela publicação. Então, na nota de um determinado artigo, tinha lá um erro relacionado a figuras sei lá. E aí, quando eles comparavam, para aquele mesmo artigo, houve uma investigação e tinha ocorrido uma determinada manipulação de dados ou uma distorção estatística e tal, e aí eles começaram a corrigir isso. Quando eles começaram a corrigir, eles viraram o jogo, né? Então, foi muito marcante, assim, esse trabalho nesse sentido. Mas, quando você começa a fatiar, tem estudos, por exemplo, que quando eles apresentam as motivações, o plágio fica junto com outra coisa. Então, na verdade, o plágio em si, ele muitas vezes não aparece tanto, porque foi o que eu comentei, o mecanismo para você corrigir o problema é não retratando. Você usa um outro artifício de correção, entendeu? E não a retratação. Então, na verdade, assim, o que você vê ali não necessariamente mostra que você tem muito menos incidência de plágio. É que você pode ter uma incidência até muito grande, só que para aquela cultura editorial, ele não deveria sofrer uma retratação, entendeu? E no Cielo, normalmente, pelo menos é uma tendência que a gente está olhando, eles têm sido muito cuidadosos em relação a isso. Mas no Cielo a conexão é sempre maior para revisões, porque eu notei que todos aqueles exemplos que você deu eram quase todos eles revisões. Tinha revisão e artigo de pesquisa. Também tinha. Qual é a porcentagem total? No Cielo? 0,005. O percentual de retratação é muito parecido com as outras bases. Em geral, você tem 0,003, 0,02. Então, assim, no bolo, o percentual de retratação não é muito diferente. Se você acreditar no dado de 5% do archive ali, da tipo assim, 5% tem plágio, a gente está redondo 0,005, isso aí, tipo assim, isso diz mais sobre a percepção do problema sobre a frequência do problema, né? Não sei, quer dizer, assim, deve ter muito mais plágio do que isso, assim, mas não é que tenha mais plágio, é só que você esteja sendo mais procurado aqui, sei lá. Mas esse plágio retratado, provavelmente é plágio tem plágio de dados, né? Plágio de repetir figuras, que talvez sejam esses retratados, e tem plágio de repetir parágrafo, isso entra, né? Mas no Cielo tem as duas coisas. Tem então, mas aí talvez texto. tipo 5% inclui tudo, mas aí só 0,05%. Inclusive autoplágio, que é tipo assim. Que é tipo, eu usei o mesmo parágrafo em 2 artigos, eu faço isso direto. Eu me autoplagio em métodos, eu não vou ficar reescrevendo os métodos. Não, mas nem você, nem ninguém. Não faz sentido, eu vou gastar um tempão reescrevendo a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa. Não, mas em geral o método ele nem entra muito na discussão de plágio, assim. Isso já é meio, tipo, resolvido. Mas se você rodar um troço do automático no drive, ele vai achar isso, né? Não, Aquele mas aí... 5% deve ser isso, em larga escala, não? Não sei. Em geral, os casos mais divulgados de plágio, eles procuram fazer uma limpeza, assim, não colocar parte de metodologia, nem, obviamente, nem referência, né? Porque é complicado. Então, o principal órgão americano que investiga plágio, ele se recusa a olhar a metodologia. Tem várias revistas que Qual é o você órgão? descreve o método. Office of Research Integrity. Não sei. Então, mas eu queria fazer uma pergunta. Mas será que você tendeu a dizer que às vezes a cultura do Brasil é que a gente se importa mais com plágio, que tem o CNPq falando de autoplágio e tudo? Não acho que é direto, mas hoje tem uma contribuição importante. Será que a gente, ao invés de a gente se importar muito com plágio, será que a gente se importa pouco com má conduta? Não é? Boa pergunta.
Assim, na verdade, o plágio ele é considerado uma conduta no mundo todo. Assim, independente se ele tem um impacto menor e tal, né? Assim, ele é considerado má conduta, né? É um dos motivos que as revistas retratam por plágio, mas algumas retratam dependendo da extensão do problema, do tamanho do problema. Agora, no Brasil, assim, eu não sei se eu vejo dessa maneira, não. Eu acho que o fato da gente ter começado a retratar por plágio, assim, é um avanço, eu acho, em certo sentido. Mas será que o plágio está maior porque é mais fácil de provar, né? Mais fácil de identificar. Agora, falsificação de dado. Às vezes não aparece não é porque a gente não falsifica, é porque a gente não acha. Pode ser entregando, né? Ou a gente falsifica muito bem, também tem isso. Então, Pô, mas mesmo que isso... você falsifique mal, você não tem, sei lá, você não tem instrumentos automáticos assim, então não é difícil, não sei. mas aí uma conduta não é só o Brasil. Não, mas você tem denúncia de um laboratório, lá pra fora você tem denúncia de gente que faz não sei o que, os caras investigam. Será que aqui a gente investiga? Aí realmente é uma outra questão. Eu acho que a gente né? investiga menos, eu concordo com você. A gente denuncia menos e investiga menos, na verdade. Aí tem uma questão cultural aí que não tem muito jeito. Cultural e estrutural também, assim, não tem um office, existe um office sobre Research Integrity na UFRJ, assim e tal. Existe uma câmara técnica, Pois é. onde recebe isso. Mas assim, agora. vocês recebem Recebe muita tudo, coisa né? assim e tal. Recebe qualquer coisa. Tá, mas vocês recebem alguma coisa assim e tal, não Sim. sei. Sim? Sim. Tem Qual o nome de dois quem, assim, anos, eu tava tem curioso. 2 anos mais ou menos. Não sabia que Tá louco, existia. né? Abriu o coração. Legal. Bom, Não, de curiosidade, quantos André. números você tem? Quantos casos você recebe de má conduta, plágio, algo assim? Tá, vamos lá. Para a Então, RJ inteira? ela foi criada em 2013, 2014 começou a ficar assim, né, mais aquecida. Então, até agora, mais ou menos 2 Eu anos, confesso. a gente já teve uns 7 casos. Ah, a FRJ é muito Pô, inteira. Eu não, cara, por porcentagem, as não. pessoas... Sim, sim. Gente, eu acho que isso é muito legal, porque o que acontece? Alguns pesquisadores já entraram em contato com a Câmara e desistiram de prosseguir com a denúncia, por exemplo. Mas tem Toda caso, denúncia tem tem que caso de ser- réu confesso, não? Hã? Réu confesso, tem caso, não? Não, Quero me entregar. Eu não consegui dormir essa noite, não. Delação premiada. Então, assim, às vezes as pessoas desistem porque acham que já aconteceu isso, né? Uma coisa que envolve um determinado programa, por exemplo, e a pessoa veio conversar sobre o problema e tal, e aí ela percebeu que não ia ter muito apoio, entendeu? Não tinha tal da delação premiada, tem nada preciso Só que ser quando provado. essa pessoa voltou para o programa e disse que tinha procurado a Câmara, eles resolveram o problema. Tem Da punição? maneira deles. Como funciona essa coisa? Se tem punição, o que acontece? Na UFRJ, a gente, na verdade, assim, é a primeira instância no Brasil que tem um olhar, digamos assim, mais organizado para isso, né? Mas não é uma instância deliberativa, é ligada à PR2. Então, assim, todos os nossos pareceres são encaminhados para a PR2 e se a PR2 achar, dependendo do tamanho do problema, vai para o CEPEG e tal, né? Então, o que a gente faz normalmente é uma recomendação, né? A gente acabou de fazer isso agora para um caso, digamos, mais complicado que a gente recebeu. E esse caso deve ser considerado pela PR2 para solicitação de PAD, de processo administrativo, disciplinar administrativo. Mas a Câmara ela faz isso, ela recebe o problema, né? Aí dependendo de qual seja a natureza do problema, por exemplo, se for pesquisa em humanos, alguém estava fazendo, escreveu um artigo e colocou no artigo o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética, blá blá blá, nananã, e não teve nada disso, né? Não aconteceu isso. Aí o que as revistas fazem normalmente? Elas retratam o artigo, não tem muita negociação quando você diz que passou pelo Comitê de Ética, trabalhou com animais, e você colocou lá aquela frase típica. Hoje não tem muito como voltar atrás. Se alguém disser que você colocou a frase, mas você não teve aprovação do seu aqui, por exemplo, é retratação na certa, assim. Eu diria que, do ponto de vista editorial, é visto de forma muito mais severa do que em caso de plágio pequeno, assim, né? Então,
que a gente faz? Se a gente recebe uma alegação dessa, a gente vai chamar as pessoas envolvidas e tal. Se tiver um artigo envolvido, a gente vai olhar, como já aconteceu. E aí pode levar meses e no final a gente vai ter um parecer que, no caso, vai estar ligado à Câmara, a subcâmara de ética em pesquisa em humanos. São 6 subcâmaras, né? Tem uma subcâmara de ética em pesquisa em humanos, ética em pesquisa em animais, relação na pesquisa entre a universidade e a empresa, utilização de patrimônio genético e biodiversidade, conduta responsável em pesquisa, que é mais geral, aí pega um monte de coisa, e biossegurança. Então, dependendo do problema, cai nas mãos de uma dessas subcâmaras, e aí a subcâmara, a gente tem um fluxo, na verdade. E os pesquisadores ficam com um antecedente? Antecedente? Antecedente. Ficha. Ficha criminal, não? Alguém já Como foi advertente. Porque também, Fica um registro na PL2. Agora, o que a PL2 faz com isso? Assim, Agora, E a denúncia pode ser anônima? pessoal, isso que eu ia perguntar, pode ser anônima. você Se eu sei tem que que o Kleber assumir a posso tua ficar país, dado, né? mas eu não quero que o Kleber saiba que eu denunciei ele. Tem telefone. então, faz uma denúncia, a gente tem que assumir. um e-mail da Câmara que a gente recebe, mas assim, eventualmente quem faz a alegação, a gente tem a tendência de não aceitar nada anônimo, assim. Porque pode... Anônimo eu não digo assim, mas assim, pô, eu quero falar com a câmera, mas não quero que o cara saiba. Assim. Não, aí sim. Não, aí sim, mas não, eu acho, no meu laboratório, fulano, qualquer pessoa pode fazer isso, tipo, pra fazer intriga, entendeu? Complicado. Então, nessa história de punição, para artigo que é retratado, você tem alguma punição para os autores? Sim. O que se solicita normalmente, né, as revistas, na verdade, pelo menos as de maior visibilidade, elas são afiliadas ao COPE, né, que é o Comitê de Ética em Publicações. Praticamente todo mundo, todos os editores assim, mais, digamos, preocupados com a visibilidade da revista, têm uma filiação no COPE. E aí a orientação do COPE é que quando aconteça um problema de retratação, a instituição do pesquisador, ela normalmente é contactada. E aí a revista espera que a instituição contactada ela tome alguma medida, de alguma maneira. Mas você Né? pode ter uma retração que não é misconduct. Você pode ter uma Não, retração assim, que não. isso aqui. Claro. Tá falando do pior caso, né? Quando é má conduta, quando é erro, não tem nada a ver chamar a instituição, normal, ou qualquer outro motivo, né? Mas especialmente quando tem alguma coisa de fraude envolvida, e aí espera-se que a instituição faça alguma coisa. A USP, alguns anos atrás, acho que a maioria sabe disso, né? Foi um paper que envolveu aqui o pessoal da Micro e lá da farmácia na USP. Foi aberta uma sindicância, o professor foi exonerado e tal, enfim. Só que isso fica muito local, assim. O que o Brasil faz não é a mesma coisa que a Rússia vai fazer, que a Inglaterra vai fazer, entendeu? Mas tem um combinado, assim, que dependendo do problema, a instituição ela tem que fazer alguma coisa. Mas não é revista que, não, você não vai publicar aqui. Pode. Algumas pode fazer revistas isso também. fazem isso. A Diabetes fez isso, né? Alguns de vocês aí que estão acompanhando isso, vetou boa parte dos pesquisadores da área da Unicamp. Ninguém submete aqui até a gente resolver o problema. Então, algumas revistas fazem isso. Isso não é meio caça-bruxas, assim? Eu acho ridículo. Eu não acho. Cara, A Unicamp inteira vai ser culpada pelo cara. Posso fazer 5? Cara, assim, o Unicamp é que ele tem 5 bandas e tem 6 legendas, assim, e tal. É um erro estúpido, cara, assim, é um erro estúpido, sabe, sei lá, tem 6 bandas, sabe, tem 6 legendas aqui, não sei o que, tem 5... Esse aqui, né? Não é isso, então assim, tem 5 coisas aqui, tem 6 legendas, assim, é ridículo que, 10 autores, ninguém se deu conta que a foto não corresponde à legenda, assim, e tal. Mas, assim, não é sei lá, assim, é imbecil, é errado, é lapso. Mas eu acho que assim, apenas uma coisa que alguém se deu conta de erros imbecis que as pessoas... Porque, cara, a ciência é ruim, assim, e tal. Tem muito viés, tem muito forçação de dados, tem muito... E aí quando tem um caso que cai na mídia, assim, não sei o que, exonera, falando embora, não sei o que, tal. Eu tenho pessoas que estão pagando os pecados de todo mundo aqui, assim, e tal. E eu me preocupo muito que vire uma caça às bruxas, assim, e tal, e agora se enforque depois, vai colocar no Japão, assim, e tal, pra pagar o pecado meu, você, porque geralmente, claro, assim, tem casos de fraude bizarros, assim, e tal, mas a maior parte das coisas parece uma extensão pequena do que o dia a dia aqui, assim, não sei. Mas a questão, eu acho que é o que a comunidade faz disso, né, porque na
verdade, você tem, tipo, o fato do PubPeer te dar a oportunidade de você criticar qualquer coisa e nunca ninguém saber quem você é, eu acho bastante complicado, porque, na verdade, por que isso aconteceu no Unicamp? Porque alguém começou a fuçar os mais de 200 artigos do SAAD e viu que tinham várias inconsistências e tal. Tudo bem, assim, ele escreveu uma carta, até eu gostei bastante da carta que ele publicou agora, sei lá, semanas atrás, explicando o que tinha acontecido, que houve várias confusões e tal. Mas, assim, eu acho que é o que a comunidade faz disso. A gente vive num momento que, por um lado, é muito bom, né? De você tentar dar uma limpeza, porque tem muita coisa, muita publicação ruim, dados que não são confiáveis. Isso é um lado da história. O outro, as pessoas entrarem numa neura de, sabe, os caras rastrearam, sabe, 200 publicações do cara, tentando ver qual o problema que tinha ali, e ele deu nisso. Mas rastreia todo mundo, então. Entendeu? Vocês rastreiam todo mundo, cara, 80, mas não, sabe? você tem um ambiente de pesquisa saudável, você ficar rastreando. Caramba, não tem outra Rastreia coisa pra fazer 1% de todo na vida, mundo, assim, não sabe? sei o que, mas você acha que as pessoas pagam os pecados de todo mundo, assim, e tal. Sim, Eu acho que alguém não gostava do o SAAD e tal. nosso falso moralismo aqui e tal, vamos pegar ele aqui, a gente vai enforcar, e a gente acha que tá tudo bem, eu acho que não, assim. Não era melhor todo mundo ser enforcado quando fizesse merda, assim? O problema é ser enforcado não digo, assim, eu dava uma verdadinha aqui e tal. Mas eu acho que o sistema está estimulando isso, Olavo. Na minha opinião, a gente está vivendo, assim, nesse sentido, um momento bem ruim. Mas se a gente rastrear, a questão é se a gente rastrear todo mundo, a qualidade da ciência brasileira é mundial, assim, então é péssima, assim. Se você rastrear 200 papers para achar inconsistência, vai achar inconsistências em... Enfim, me dá os papers aqui que eu começo, assim. Então, assim, eu acho que a galera está pagando pecado de muita gente, assim, não sei. Mas pode ter problema de ser periférico também, assim. Como a gente precisa enfrenta muito mais barreira para conseguir se impor cientificamente, por ser periférico, a gente precisa ser muito cruel na hora de detectar uma conduta ruim. Então, para mostrar que a gente é sério aqui, a gente não está brincando. Acho que isso aqui não é só aqui, acho que em vários lugares, mas enfim, eu entendo que assim, a gente tem que mostrar uma resposta, assim. Pô, mas que casse todas as bruxas e mate todas elas, assim, de verdade, porque se é pra melhorar o nível Não da sobra pesquisa... ninguém no fundão aqui. Mas que faça Não, isso. Não, tudo bem, assim, até concordo, entendeu? Também tem nível, né? Tipo, Eu acho que não coisa. adianta você ter um boi de piranha, que nem, eu não sei se foi esse caso, que você pegou, achou alguém, ficou com um cara, mas às vezes não foi isso, às vezes detectaram num artigo algum problema e foram investigando. Assim, viu no primeiro e falou, pô, os outros 200, será que são assim ou será que é só Eu isso? tenho um pouco de dúvida disso, sabia? Porque, assim, você tem lá no PubMed Commons, né? Você tem que se logar, não sei o quê, para você fazer parte daquela comunidade e você fazer os comentários que você achar que tem que fazer. Eu tenho muito pé atrás com fóruns em que as pessoas falam o que elas querem, criticam o que elas querem da maneira, muitas vezes de forma leviana, e você não sabe quem é aquela pessoa. Os próprios criadores do PubPeer acabaram tendo que se identificar, porque senão não rolava mais nada, né? Não medo, porque se você se identifica, você pode ser processado. Claro que pode. O vento que venta aqui, venta lá, assim, é exposição para todo mundo. Então, acho que quando você tem, tipo, o F1000, né, que é uma iniciativa que eu acho muito legal, em que você tem ali, na verdade, exposto avaliação de vários artigos, e eles recomendam os artigos que eles acham que são mais confiáveis, mais legais e tudo mais. Mas todo mundo vê todo mundo, de alguma maneira, né? Eu acho que eu tenho muita preocupação com isso, assim. Eu acho que tem pessoas gastando energia, assim, enorme, né? Tentando fuçar no que tem um erro, e a sua carreira acadêmica, eu acho que não está andando, sabe, na mesma velocidade, porque você está gastando tempo investigando o outro. Eu acho que tem problemas que naturalmente eles aparecem, como sempre apareceram, né? Essa gana de ficar investigando as pessoas, ela não existia, sei lá, 1 década, 2 décadas atrás, e os erros apareciam, eles eram corrigidos, e eram ações tomadas, era mais lento, o sistema não funcionava bem, beleza, é verdade. Só que agora funciona, é a mesma coisa. A gente tem uma câmara técnica na universidade, a gente não tem nenhuma chamada no site. Se você tem uma denúncia, se fulano vem aqui, não existe isso. É uma instância, beleza, tem um problema, e a gente vai tentar resolver, ponto. Olha, o primeiro ali, então, lá atrás. Obrigada.
tem níveis, eu não sei o que aconteceu com Unicamp, mas tem níveis de erro, que sei lá, não mesmo que eu faça uma caixinha ou que dê uma anestesia para alguém e morra. Não sei se compreende a dimensão. Segundo o trabalho que você faça, tem outro impacto na sociedade ou na ciência. Se tem níveis de impacto, esse erro que você tem. Sim, dependendo da gravidade, as sanções vão ser, nem sempre é proporcional, entendeu? Então teve um problemão aí, tem um monte de banda de RNN totalmente, distorcida, ruído distorcido. Eram vários papers e um dos principais autores, assim, ganhou 45 dias de suspensão, entendeu? E o primeiro autor, sei lá, 2 anos depois, já era professor da UFMT e foi exonerado. A pessoa que assinava os artigos, 11 artigos foram retratados, era da Unicamp e disse que não tinha lido nenhum. E não aconteceu nada, na verdade. Ele foi suspenso só 45 dias, ponto. O outro cara da USP, ele foi exonerado, entendeu? E a responsabilidade dos revisores dessas revistas? Esses caras também ficam isentos do processo como um todo? Na maioria das vezes. Olha anônimo para começar assim. Então, mas esse é o problema, exatamente. Então, o processo também tem as suas deficiências no que diz respeito. Mas assim, eu acho que nenhum lugar revisor, esse é um problema da revisão. Exatamente. Review anônimo, não sei o que e tal, sabe? Você não tem compromisso. Você não tem nem compromisso com o que está sendo feito, na verdade. Né? É verdade. E na verdade, quando a bomba estoura, você é o sujeito que também participou do processo da construção daquilo e fica completamente protegido no processo inteiro. Você não responde por absolutamente nada. Mas você já é voluntário, você já não ganha nada. Não, mas é trabalhar de graça, mas pela ética. A ética, a responsabilidade. Concordo com você, assim, sabe? Trabalho de graça, não ganha nada por isso, não sei o que e tal. E ainda vou me fuder se der errado. Todos esses tipos de fazer um trabalho público assim e tal, e nenhum tipo vai ser cobrado sempre. Não, mas o cara, por ser anônimo, ele pode dizer que não concorda com aquele dado, então evitar que aquele dado seja publicado, entendeu? O problema é que, em geral, o revisor faz algumas exigências, você contempla e acabou, resolvido o problema. E parece que ele não tem responsabilidade nenhuma no que está sendo feito também. Mas eu diria que o revisor raramente Acho que vai pagar o pato. Eu nunca vi. Eu queria falar um pouco sobre o projeto Kleber e do Thiago também, assim, cara, o seu primeiro Kleber, assim, na ideia dos trends, você realmente, pesquisa essa parada dos trends do Google, porque se você conseguir pegar os dados da escola, vai ser interessante, senão talvez escreve para alguém lá, se consiga um código para usar igual a gente tentou fazer na mão do médico, dá para fazer na mão do... Mas assim, eu acho que em caso de infecções, epidemias, é uma coisa mais, você está pesquisando isso, você está interessado na epidemia, né? Mas, por exemplo, ciência, eu fui rever aqui agora, realmente, ciência tem uma queda, hoje é tipo quase metade do que era em 2004, sendo que ela tem picos, assim, muito estabelecidos, e cada ano ela tem 2 picos, provavelmente já primeiro semestre, segundo semestre, férias, né, que cai muito, nem procura ciência nas férias. Então, assim, provavelmente o interesse por ciência, o termo ciência genérico pode estar dentro dos colégios, escolas, faculdades, assim, então, como o Eric estava falando, assim, se vocês quiserem ir para outros termos, seria interessante ver quem está buscando esses termos, né? Ciência talvez não seja a população geral, seja o pessoal que não está no colégio, seja no Google, né? Isso pode ser interessante. Mas você tem que criar a conta no AdWords, cara. O AdWords, experimenta ver muita coisa, é bem interessante. Sim. Não sei o que é isso. É uma Se a gente falar que vai anunciar no Google, ele te dá muito mais dados para saber como anunciar. Quanto custa isso? Muito barato. É barato, o AdWords. Fazer uma vaquinha. Crowdfunding, então, assim. Cada um deixa R$2 aí pra gente. Só cria conta falando que vai anunciar, você nem paga. Você cria conta. Mas eu investe mais no Google para esse tipo de ferramenta. Eles até às vezes liberam código para você ter umas paradas. E no Thiago, cara, a gente estava conversando isso aqui dentro do seu projeto. Assim, o que eu legal essa ideia de você rever, né, os artigos em que você foi citado, mas por que não também as citações que eu fiz? Assim, eu conseguiria reolhar um paper que eu escrevi e ver quais daquele ali eu realmente li e quais eu estava citando. Pode ser algo também para aumentar o... Mas quantas pessoas são autocríticas igual você, assim? É muito mais fácil você ser crítico com os outros do que com você mesmo. Então talvez... E ainda assim, eu acho que valeria a pena, talvez, também para mais trabalho, um pouquinho, segmentar o paper, onde você foi citado no paper. Porque uma coisa é citar a introdução, outros trabalhos já
investigaram isso. Não, Aí isso você não- tá lá no meio de um mundo, de um parede Não, gigante. o formulário está sob construção, assim, eu aceito ideias. Isso talvez Mas fosse maneiro sim, dar uma isso olhada. é uma boa Foi ideia. na discussão, foi no método, Porque foi na segmenta introdução. o tamanho do erro, né? Se você. É. Não sei. Uma coisa que eu acho legal, assim, que pode acontecer, se você descobre que tem muita discrepância, o que você faz? Tipo, fica quieto? Essa é uma boa pergunta. Não, porque tem o outcome do negócio, né? Vai que no final você vê que para esse assunto aqui, por exemplo, as acurácias foram tão gritantes, Falta de acurácia. A falta de acurácia, nossa, Inacurácia. vê mesmo. A falta de acurácia foi tão grande que aquele dado está totalmente deturpado na literatura. Aí você faz o quê? Pede retratação? Do seu paper, mas você não fez nada de errado. Os caras que estão. Não, as pessoas não vão te dar indicação se você está Os acho que isso não é motivo para retratação. Mas é uma. Então, mas o meu ponto, tudo aqui na apresentação, é que é um ponto que ninguém discute muito. Porque o quanto. Também é problemático você, igual você falou, imagina que meu paper todo mundo. Eu escrevi de um jeito que eu quero dizer uma coisa e todo mundo tá lendo errado. A maioria. E pra onde eu vou? Não sei. O que eu falo? Não sei. Então, o quanto de paper tem sobre inacurácia, isso também é um problema, porque se todo mundo está interpretando do jeito que eu não queria que fosse interpretado, talvez, sabe, seja, e o problema pior, eu acho que você cita alguém, além de um monte de gente citar sem ter lido o paper mesmo, você cita alguém pela conclusão do cara. E muita gente não vê os resultados do cara para concordar se a conclusão dele tem a ver com o resultado dele. Então... Você cita o título, no fundo, assim. Você... O que me ocorre, assim, o único paper assim, sobre a acurácia de citação, a única coisa que eu me lembro, assim, e tal, de mais sólido, é aquele paper do Leonidas mostrando, assim, coisas que obviamente foram refutadas pela literatura científica biomédica, sei lá, estudos observacionais em literatura clínica que não se mostraram verdade em ensaios clínicos controlados, não sei o que e tal, seguem sendo citados 5, 10, 20 anos depois. Tem coisas que, assim, papers retratados seguem sendo citados, assim, então. Eu acho a citação muito conveniência, assim, pô, você quer dizer isso aqui, pô, vamos procurar um título, esse aqui diz não sei o que, põe ele. Então, assim, enfim, eu acho que parece muito ruim, assim, e tal, mas é uma coisa que realmente, assim, não é muito... Eu conheço pouco literatura. E porque o paper hoje em dia é uma história, né? Você constrói uma história, então sua citação, todas as citações que você tem para construir histórias para os seus dados. Então você tem um achado, e isso não basta, você tem que fazer uma história em cima do seu achado. E para isso que você procura os títulos que te adequam para a tua história. Então, ou o problema é fazer história, então todo mundo só publica dado, tipo o Matters, que tem uma revista agora que você só publica o dado, e o gráfico e a história você deixa para depois, para outro artigo. Ou você só publica o dado e deixa os outros fazer a história que quiser, ou você começa a procurar, ou alguém começa a ver direito se a tua história tem embasamento. Mas eu acho que isso é uma coisa que não é discutida, é interessante levantar a discussão. Eu acho que esse tipo de raciocínio é perigosamente subjetivo para uma ciência que tem da ciência dura como a nossa. Como subjetivo? Esse caminho por onde você está andando é perigosamente subjetivo, sabe? Mas a interpretação dos seus dados não é... história, eu acho meio problemático, entendeu? Porque uma coisa é você tentar dar um viés objetivo para uma cadeia de eventos causais. Você chega e pega e coloca no contexto maior da literatura. Né? É uma cadeia de eventos ali que tendem a um objetivo, uma objetividade. Né? Essa coisa que na verdade não existe mais aqui, muito tempo. Outra coisa é você chegar e pegar, né, eventos que você tem e você pega partes seletivas do que tem na literatura para você dar o seu spin e contar a sua história. Então, isso que eu tô falando Parece que é que o problema. É o que a gente faz, assim, então, Isso é o que a gente faz, assim, é isso que eu tô falando, é o problema. Exatamente, isso é problemático, assim. Eu acho que esse é justamente o Não, problema, o mais que todo problemático mundo assim, faz, com como dados ciência. suficientes, artigos suficientes e ruído suficiente de literatura, de coisas assim, você conta qualquer história, assim, e tal. Se você chama qualquer coisa, assim, e tal. E não só em ciência, né? Tipo, qualquer discussão política é basicamente isso. Você pega os dados que reportam a sua hipótese e tenta argumentar, assim. É como humanos pensam, eu acho. Olhei o quê? Desculpa. GoPubMed. É uma plataforma que tem uma ferramenta de estatística vinculada à busca de PubMed. E ele te dá redes de citação, essa coisa do índice relativo, do interesse relativo
estatísticas para busca no PubMed. E é open. Interessante. A gente não sabia. É tudo já certo. Go PubMed. Ninguém mais? Eu fiquei pensando só naquele Kleber, né? Uma ideia, não sei se você vai achar bom ou não. Daquele lance de repente, a academia influenciar o interesse da sociedade em temas mais, não de doenças, assim, né? De doenças eu concordo que realmente a sociedade talvez influencie mais a academia. Mas eu fico imaginando sempre ver buscas do tipo, sei lá, buraco negro, célula-tronco. IPS, desde 10 anos agora. IPS, com certeza não. Imagino que de repente você vai ver um gráfico onde o interesse da academia surgiu primeiro e aí o gráficozinho vermelho seu da sociedade vem depois. E aí você pensar nisso, analisar esses dados, pode ser. Talvez tenha uma diferença de ciência básica para aplicar. Pode considerar ciência básica ser aplicada ou por termos, né? Termos que sejam mais da academia. Imagino que ninguém tinha interesse no buraco negro até o Stephen Hawking falar sobre o buraco negro. Provavelmente ondas gravitacionais deve ter acontecido isso. Boa. Mas é bom. Esses resultados de vocês é muito complicado isso, analisar exatamente isso, porque realmente, Stephen Hawking falou de buraco negro, garanto que a pesquisa do Google vai aumentar pra caramba. É muito difícil você conseguir isolar isso. Eu acho que a academia vai influenciar diretamente na sociedade se houver muita publicação em cima daquele assunto científico. Não, se houver muita mídia em cima daquela pessoa da academia. Se houver muita divulgação. Na verdade, eu acho que a cereja do bolo é e muito meio de difícil comunicação olhar, que a sociedade tem muito acesso. A sociedade não acessa paper, ela não sabe se publica muito sobre buraco negro, mas quando o Stephen Hawking fala, quando vai no Fantástico e fala de Zika, essa via é mídia. A mídia que faz essa via contrária, da academia influenciar a população. Veículos que Então, por isso que é interessante quando tem o contrário, né? Quando vem o pico da população primeiro e depois da publicação. Pois é, mas a população vem antes porque a sua métrica não é a mesma, assim, tal. Agora que o Google é mais rápido do que o PubMed, que, pô, você tem que trabalhar no troço aí que é pum, sair um artigo, assim, Se tal. bem que Você espera um lag de 1, 2 anos para a comunidade científica porque o seu veículo é mais lento, assim, tal. Se for ao mesmo tempo, é porque a ciência começou antes. No Zika agora está praticamente ao mesmo tempo. A correlação está com lag, um ano só. E esse... Uma coisa do Zika foi, assim, algo também surpreendente, porque esse burburinho todo dos casos que surgiram e os papers que foram lançados, que você vê que teve meio que um boom nesses últimos anos, isso também foi a busca das próprias revistas implorando por um paper com Zika. E aceitarem trabalhos que quando você vê lá não é o mais lindo de todos. Não estou questionando necessariamente os dados, mas sabe, coisa com caneta escrita que se você fosse publicar um paper assim sobre qualquer outro tema, eles não iam aceitar e mandar você fazer de novo. Tipo, faz outra foto pelo menos pra botar aí, porque com caneta em cima não vai aceitar. O dado pode ser, entendeu? E coisas com dados que você não tem como muito saber se... com dados muito mais, vamos botar assim, naivos, coisas muito mais iniciais do que se aceitam em outros trabalhos. Então, com o Zika, eu acho que você teve que baixar um pouco o nível para ter trabalho para a gente conseguir ter conhecimento do que as outras pessoas estão fazendo. Mas isso é o que eu vejo. Isso é melhor ou pior? Isso é uma boa pergunta. Melhor. E por que com o Zika não com outras coisas? Porque eu acho que foi uma questão de urgência. Eu não sei por que deu o senso de urgência? Não matava ninguém, beleza? Tipo, isso não mata. Mídia. Mídia. Bebês doentes dá um senso de urgência do cacete. Mas isso rolou nas revistas assim, então, o que for Zika vai ser open access, assim, e tal. Por que todo o resto não é? O que for Zika pode ser preprint. Por que todo o resto não é assim? É estranho. O resto não é importante, assim, tal. Por que pra Zika é bom você ter um troço assim, um pouco uma caneta, você que é bom quanto antes, e pro resto da ciência não é? Não, mas é bom, é um precedente. Mas é uma coisa estranha, assim, então não sei. Qualquer coisa da informação, porque você não tinha tanta informação. Não, eu concordo com você, mas tem outras doenças que também são assim, mas porque a mídia não divulga isso dessa maneira, não tem esse mesmo senso de urgência. Então, são dois pesos, duas medidas dentro da mesma academia, assim. Eles não podem explicar tudo com risco de caneta, assim, não sei. Eu não ligo pro risco de caneta, mas as revistas não gostam dos riscos de caneta.
Gente, as revistas somos nós, assim, gente. Os outros somos nós, assim, sei lá. Pra mim é meio de caneta, né? Mas assim, o dado naí já tem um bocado de ruído com o tanto de stringência que a gente tem. Se a gente chega embaixo mais ainda, fica assim, impossível. Mas você acha que você vai aumentar o ruído porque... Com certeza, se tu chega embaixo ainda, não, pode publicar coisa mais inicial ainda. Ou você acha que nego já não publica isso? Você está falando de revista... Isso já top. acontece. Então, você está falando de revistas de alto impacto, assim, isso que você pode ter um critério, mas você acha que se o cara não... tem impacto baixo e eles têm bastante stringência também. Não, peraí, só um pouquinho. Você pode publicar qualquer coisa agora, de verdade, assim, só aí pra gente tá certo. Eu acho que tem diferentes impactos. Uma revista que, sei lá, uma Science, baixando o nível dela de stringente é diferente de uma... Mas o que é o nível da Science? O nível da Science é o que é pop. E o da Nature também. Quando você publica na Science, dependendo do que for de interesse da mídia, ou a mídia achar que é interessante a população saber, vai sair uma matinha no jornal. Eu provavelmente, quando publicar lá na, sei lá, na PLOS, ou sei lá, qualquer revista, eles levam menos isso em consideração. Poderia ser um estudo bom pra caramba, mas é menos levado em consideração porque não está na Science. Quando você lê as notas do jornal, tá assim, estudo publicado na Science, estudo publicado na Nature. Então, de alguma forma, isso, para ser passado, tem que ser publicado numa revista de alto impacto. Sim, mas o meu ponto é, você acha que só porque eles baixaram o nível, o cara ia deixar de publicar? Se tivesse o nível continuasse alto? Ah, beleza, esse paper exclusivo... Ele ia publicar em outro lugar. Ele ia publicar em outro lugar, o ia descer o mesmo. E aí ia ter menos visibilidade na sociedade. Deixa eu fazer 2 comentários sobre isso. Eu acho que o primeiro é o seguinte, não sai mais na mídia só porque foi publicado na site. Sai mais na mídia porque quem publicou sabe trabalhar com a mídia. Os papers que saíram sobre Zika, do grupo do Steven Reis, a galera do IDOR... Antes de sair na Science já eu estava... nunca vi uma imagem como aquela, um pesquisador cercado por 20 jornalistas para saber o que é aquele paper. É, na verdade, uma mídia de 10 dias antes, eles começaram a mandar jornalistas, começaram a mandar várias, assim, press release, não dizendo o que era o paper, mas falaram, a gente fez uma coisa foda. Quando chega o dia, a gente não sabe fazer isso. É uma falha muito grande da academia. Não sabe mostrar para a sociedade o quão a ciência que a gente faz é boa. Ninguém sabe que o fundão faz ciência de ponta, não sabe. Quem está na letra não sabe que o CCF faz ciência de ponta. Essa é a primeira parada. A segunda é o seguinte, o estudo de vocês já tem um potencial muito grande. Só que eu acho que tem 2 fatores a mais que vocês têm que incluir nisso. Que é essa questão de agência de fomento, o que direciona, se talvez a FAPERJ direcione para onde a pesquisa vai, e também a mídia. Eu acho que não se poderia, é fácil de você pesquisar isso. É fácil você ver, por exemplo, citação na mídia sobre Zika, se chegou antes da população se interessar sobre Zika e das pesquisas de Zika saírem. Porque uma coisa, na verdade, pode estar direcionando toda a outra. Se o Globo começa a falar de Zika, a população vai pesquisar Zika e o cientista vai se interessar em publicar Zika porque vai sair... Mas não tem uma simbiose aí, o jornalista não publica o que acha que vai ser interessante para a população? Ou a mídia, imprensa, Google é interessante. Ou a mídia diz o que vai ser interessante para a população. Que é a mesma pergunta da academia e sociedade. Eu acho que para matar esse loop entre quem ouve o galinha de sociedade já mandou, ou se alguém... por exemplo, a gente está falando de Zika, sei lá, se tiver um dado, sei lá, da saúde mesmo, pô, vamos ver os casos de Zika. O que eu entendi que você quer responder é se a ciência está trabalhando para resolver algum problema da sociedade. Então, tipo assim... Na real, eu quero ver a motivação do que a gente faz. Mas uma parte da resposta que tem a ver com o que alguém está falando sobre demanda e interesse tipo, não olhar só se as pessoas buscam por isso, mas se tem casos disso. Então, se você for nos dados de saúde pública dos hospitais, sei lá, tem tantos casos de dengue. Isso não é fácil de ter. Não vai ser, não vai estar no Google Trends, não. Eu tô falando de... O que está notificado, você conta, que é só o que está sendo notificado. Agora só começou a notificar Zika depois que o troço... Não vai ter no Google Trends, mas assim, tô dizendo, para responder essa pergunta, uma coisa que seria interessante ser feita, que com certeza vai dar muito mais trabalho do que olhar no Google Trends, seria procurar dados públicos sobre esse tipo de informação. E aí você mata esse loop de, será que as pessoas buscaram porque os cientistas começaram a falar, ou alguém deu dinheiro para isso, ou, entendeu? Você pega o dado na raiz, e aí talvez sabe já responder a pergunta, mas vai dar mais trabalho para fazer pesquisa também. Mas é tipo um estudo de caso, a gente pegar os casos mais importantes. Mas eu acho que... talvez um caso bem estudado, se não é que 50 doenças... Mas se o foco for Big Data, a gente, na real, estava tentando achar um padrão de
Tudo. Assim, vamos pegar... Tá, mas tem que ter um bom embora que você pretende um padrão de tudo. Assim, Padrão tudo você tem que ter uma ou duas variáveis. Você tem várias. Que é um negócio é muito complicado. Desculpa, eu acho que você não vai... Ia ser flor total esse estudo padrão de tudo. A gente está falando de relação mídia com interesse do público e tal, falando de ciência que para muita coisa que é financiada é política de Estado, né? É política do governo define que aquilo vai ser estudado, porque tem um interesse econômico enorme, tem questões relacionadas à soberania, por exemplo, e o cara vai lançar edital sobre aquilo, quer você queira ou não. Na área biomédica vai ser assim, na área de nanotecnologia vai ser assim e tal. A gente tem planos de ação, né, que definem muitas vezes o que você vai financiar. Então, eu só acho assim que o pressuposto, né, eu teria um certo cuidado, porque estabelecer uma relação direta eu acho muito complicado, porque você tem questões de políticas de governo que estão por trás do financiamento e do que você vai não necessariamente escolher fazer, né? Do que você... Tantos pesquisadores, a Bela estava conversando esses dias lá na sala falando sobre isso. Pô, eu não queria estar fazendo isso agora. Eu queria estar fazendo isso, mas não vou ter dinheiro para fazer isso. Então, não é que ela não tenha interesse, mas ela não vai poder, porque ela entendeu. Indica o crowdfunding para ela fazer a pesquisa que ela quer, uma forma alternativa de conseguir financiamento sem nenhuma marca. Não, já teve as três pesquisas. Você tem mídia, você tem casos de coisa, você tem financiamento do... Alguém lá atrás? Eu estava falando que o exemplo da Zika serve para isso também que a Sônia falou. Porque agora, com os editais novos, pelo menos para quem trabalha com alguma coisa relacionada, seja com mosquito, com vírus, com... Cara, todo mundo agora cortaram todos os outros editais e só tem edital da Zika. Ou você trabalha com Zika ou você não trabalha, porque não tem dinheiro. É um viés muito grande para esse tipo de estudo, assim. A coisa do Estado falando que você tem que estudar. Isso vai ser diferente. Aqui no Brasil, o que a gente financia aqui, e se você pegar uma busca tão grande quanto o Google, que são vários países, eu não sei se você pode separar por país necessariamente, nos Estados Unidos eles vão financiar outras coisas que são de interesses dentro do país. Eu não sei como é que você trabalharia com esse tipo de dados. Eu acho que é legal dentro dessa discussão, acho que é legal vocês continuarem vendo os padrões, chegar à conclusão do porquê é assim, que aí que vai ser complicado, se vocês forem fazer um paper disso, né? Aí vocês vão deixar em aberto. Mas de qualquer forma, independente disso, eu considero isso super interessante, porque bem ou mal quem financia isso aqui é a sociedade, né? Então, não sei se é o caso, mas se a sociedade quer que a gente estude Zika, de repente a gente tem mais do que ela quer estudar de Zika mesmo. A questão a sociedade quer que a gente estude Zika ou a mídia... Não sei. Eu não sei quem é que quer que a gente estude Zika. Eu não sou contra estudar Zika. Pra mim, eu poderia estudar na boa. Mas a Ebola, por exemplo, matou muita gente, não sei o que, né? Você sangra, né? Morrer, é tão ruim, Zika não mata ninguém no fim. E você tem a chance de 2%, né? Essa história de que não mata ninguém, então não vamos estudar, não pode. É muita coisa, você tem um filho, a mãe tem um filho que nasce com microcefalia, tem mulher abandonada, você não acha isso um problema social? Não, eu não disse que não é, mas eu disse que tem doença que não... Você tá comparando, tipo, se mata é isso que a gente tem que fazer, se não mata, que se não foda. Não, jamais. Jamais, mas você concorda comigo que quando mata é uma coisa mais grave, né? Depende. Então, depende. Se afeta o bebezinho, vai ser pior do que se matar. Então, mas é sentimentalmente... Não, eu concordo que eu me sinto muito mais mal. Acho que ele pediu antes aqui. Na verdade, eu só ia fazer que talvez ajude, é só uma dica assim, pra ti talvez ajude. Eu acho que quem lida com toda essa... A gente tá vendo que tem um monte de coisa aí que vai influenciar teus dados e tal. Acho que quem trabalha com esse tipo de coisa é a galera das ciências sociais que estuda mídia. E talvez seja uma galera boa para você dar uma conversada, que acho que eles podem ter dicas boas, enfim, de como lidar com as coisas aí. Era só um comentário assim, você perguntar para qualquer economista o que é pior, uma doença que causa sequelas ou uma doença que mata, eu vou falar que é a doença que causa sequelas. Para a lógica econômica do país, a morte é muito barata. É verdade. Custa mais também, né? Então, assim, a doença que causa sequelas, ela vai causar um impacto muito grande para a economia do país. Isso é muito ruim.
Então, assim, uma vez que Então, possa dá pra separar possibilitar de alguma forma, categoria. mais no sistema de saúde brasileiro. Se estivesse falando dos Estados Unidos, seria um pouco menos pior. Isso tem estatística, né? Você tem deles lá e tal, dele disso. Tem bibliografia também, várias. Talvez dê pra separar a população de doenças que matam, letais e não letais, um negócio assim. Isso do Zika já começou a afetar, na verdade, né? Porque as pessoas, isso já está tendo que ter um apoio para as mulheres, mães de crianças com Zika muito grande. Porque essas mães, muitas que foram abandonadas, estava tendo várias reportagens sobre isso, muitas não trabalham. E aí o Estado tem que entrar muito com essa questão do apoio a essa mulher para manter a criança. Isso é uma boa observação, realmente. Só mais um detalhe assim, mas esse é muito auto-evidente, na verdade. Se você olhar essa questão de financiamento versus interesse da academia, pega os temas dos institutos nacionais, que foi criado para isso, né, para gerar esses grupos de pesquisa e ver se, assim, criou, sei lá, o grupo de nanotecnologia, será que a produção, será que o interesse aumentou, a produção aumentou? Isso é muito fácil de ver, assim, é quase que meio auto-evidente, assim, a gente espera que tenha sido isso. Mas explica um pouco, ou pelo menos te dá mais um recurso para falar assim, não, é verdade, conforme aumenta o financiamento, aumenta o interesse da academia. Bom, gente, alguém tem mais algum? Então, acho que geralmente espera que foi 7 10, acho que tá de bom tamanho, assim, e tal. Do tipo, saber como vai ser hoje. Bom, estamos abertos, esperamos voltar em julho. Antes disso tem lá o 29 de junho, tem uma coisa aí que a gente vai apoiar também. Mas, de novo, assim, se alguém quiser fazer uma ideia, um projeto, um resultado, uma coisa que caiba aqui e tal, por favor, entre em contato. Eu estou tentando horas, assim, não consegui ainda, assim, e tal. Nosso, sei lá, o leque dos conhecidos vai acabar em 2 ou 3 edições, assim, e tal. Então, se ninguém quiser chegar aqui com um pitch novo, assim, e tal, a gente vai morrendo. Não, fica ligado. Cheguei. Só ideia. Obrigado por terem vindo. A gente fez uma nossa demanda aí para todo mundo.